saúde e os cuidados médicos são assegurados na Declaração Universal dos Direitos Humanos como fatores essenciais para uma vida digna. Na Constituição de 1988, a saúde é definida expressamente como um dos direitos sociais que o Estado tem o dever de garantir a todos. A Constituição de 88, ela foi a primeira Constituição do Brasil que previu o direito à saúde expressamente dentro do texto constitucional. E a partir daí, o direito reconhecido como saúde se estendeu também dentro da legislação infraconstitucional. Então nós temos ali a Lei 8.080 de 90, que é a Lei Orgânica do SUS, que regulamenta todo o serviço de assistência à saúde no âmbito público. Nós temos a Lei 9.656 de 98, que regula os planos de saúde privados, então vai trazer toda a regulamentação envolvendo os planos e seguros-saúde. Nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que também é aplicável a essa questão da utilização dos serviços de assistência à saúde, principalmente no âmbito da saúde privada. Nosso legislador, ele elegeu o critério da universalização, ou seja, todos os cidadãos têm direito ao SUS, por exemplo. Isso foi bem visto na época da pandemia, né, para efeitos de vacina. E hoje em dia, qualquer cidadão, ele pode se valer, ele tem o direito, aliás, de se valer de tudo que está previsto no SUS. Então, por isso, diante da universalização da saúde, todo cidadão ele tem direito a uma consulta pública, a um exame, a um medicamento, a uma UTI e a qualquer tratamento previsto na legislação. Quando o SUS ou o plano de saúde negam ali um determinado tratamento, um determinado procedimento médico, existem dois caminhos que o paciente, o usuário, ele podem seguir. Num primeiro momento, tentar resolver administrativamente, né? Então, se a gente está falando ali do âmbito do SUS, a pessoa deve buscar a Secretaria de Saúde do estado, do município onde ela reside, com o pedido médico bem fundamentado, explicando ali a necessidade daquele tratamento e fazer esse pedido administrativo para que haja, por exemplo, uma reconsideração, se em caráter excepcional é possível ver aquela cobertura daquele tratamento. Se isso não ocorrer, o caminho é judicializar. Por o legislador ter eleito a saúde como um direito de todos, se não houver esse direito efetivo para o cidadão automaticamente ele deve se socorrer do judiciário para se valer esse direito. Então, a judicialização nada mais é do que o cidadão que não teve o seu direito efetivado leva-se ao judiciário para ver-se socorrido e ver aquele direito buscado de forma efetiva. Dia 8 de dezembro de 2003, aniversário da minha esposa, saiu que eu estava com um carcinoma violento e tinha de operar rápido. Além da cirurgia, Tito Palmieri teve que recorrer à radioterapia e ao uso de medicamentos constantes para combater o câncer de próstata. E nisso já vai mais de 20 anos. E experimentando toda vez que a medicação que eu estou tomando acaba e não faz mais efeito, o que acontece? Lança nova. Em 2012, ele recorreu ao judiciário pela primeira vez para garantir o medicamento. Tomei a abiraterona, ele fez um efeito e daí todo mundo ficou encantado que o tanto que ele melhorou. Daí foram 2 anos, 3 anos no máximo e perdeu o efeito. Daí descobrimos que estava com metástase aqui no pescoço. Fiz umas radioterapia específica, precisão no pescoço e aqui na bacia. Bom, caiu um pouco o PSA, mas não caiu totalmente. Tomei uma bateria de 12, 10 e 8 Docetaxel, que é considerado uma das mais fortes da oncologia. E não abaixou o PSA. Daí voltei o abiraterona, nada. Mas abaixou um pouquinho, mas logo depois começou. O oncologista receitou então outro medicamento, mas como ele não consta no rol do SUS, Tito, já com um filho advogado, recorreu novamente à justiça. A justificativa do SUS, GDF no caso, foi o uso de abiraterona, porque o Natijus, o tribunal falava que era o mesmo efeito, só que não era. Tanto é que ele foi ver o exame dele com o uso de abiraterona e com o medicamento de tratamento, que é o que está na justiça, o PSA dele caiu de 18 para 1,15 em um mês, o que comprova toda a ciência do medicamento e a eficácia. A vida está em jogo.
e não cabe ao Poder Executivo, assim, negar o tratamento. Pode ter medicamentos parecidos? Pode ter. Só que se já teve o laudo, tantos requerimentos administrativos que apresentava, que já tinha utilizado todos os medicamentos do SUS e via administrativa não foi possível, então, nesse momento, teria a necessidade de entrar com a ação para que ocorresse o fornecimento do medicamento. Desde o ano passado, dezembro até o mês atrás, eu vinha na doação e vinha lá. Agora, o que acontece? Parei, o PSA já saiu de 0, já foi para 5. Por essa temporada que eu parei de receber a doação, o que aconteceu? A fosfatagem alcalina aumentou muito. O que é a fosfatagem alcalina? É o movimento das metástases. Aonde que ela atua? No fígado. Então, o fígado já começa a se comprometer. Então, eu tenho medo que ela saia de controle total. Entendeu? Daí seja tarde. O pedido foi negado na primeira instância, mas o recurso, com base na jurisprudência vigente, foi aceito na segunda instância. Tem o tema 106 no STJ, que tem 3 requisitos, que é elaboração de laudo pelo médico assistente, hipossuficiência de arcar com o tratamento e o medicamento ser registrado na Anvisa. No caso, o enzalutamida, ele é registrado na Anvisa. Nos autos, tinha diversos laudos elaborados pelo médico assistente e hipossuficiência, porque o medicamento custa em torno de R$14 mil, enquanto que ele ganha 4.500, então não tem como ele pagar. E agora a decisão o nosso recurso foi provido, unânime, pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Assim que eu saí lá no julgamento, eu liguei para ele de vídeo e ele começou a chorar. E eu acredito que eu tenho muito a dar ainda para a sociedade, para muita gente, entendeu? Que eu só prego o otimismo. Vai dar certo, vou sair dessa. E vou sair melhor quando eu tiver uma decisão judicial cumprida, né? Foi em 2021, né, que eu descobri a primeira vez. E foi bem traumático também, né? Foi bem difícil, né? Mas tratei, tinha um plano na época, foi tudo certo, tudo tranquilo, foi rápido. Em 5 meses eu tinha conseguido fazer todo o tratamento que eu precisava e fiquei só no segmento, né? Só no acompanhamento. Durante 2 anos, tudo certinho, fazendo exames, acompanhamento, de 6 em 6 meses eu fazia consulta, fazia exames. E em outubro de 2023, num exame de rastreamento, eu descobri que tinha uma alteração numa ressonância, né? E o plano simplesmente começou a enrolar, sabe? Desde então, Cassilene tenta seguir com tratamento contra o câncer de colo de útero. Tivesse feito a biópsia rápido, tivesse começado o tratamento, era um tipo de tratamento. E depois que o tumor cresceu e já foi para outros lugares, aí foi que ela já fez a terapêutica, né? Pediu o tratamento necessário, que é quimioterapia e imunoterapia. Recorri à justiça. Em fevereiro, a partir de fevereiro, eu consegui uma advogada. Ela já fez o primeiro peticionamento, foi deferido, mas não foi cumprido. Não foi cumprida a primeira liminar, ela entrou com um novo peticionamento, teve a segunda liminar, também não foi cumprida, teve a terceira liminar, também não foi cumprida, e teve a quarta liminar e também não foi cumprida. Solicitou o bloqueio de contas, e nesse bloqueio de contas foi encontrado na conta do plano de saúde somente R$ 2.200. R$ 2.200, que é o que não paga o tratamento, né? Eu consegui fazer o tratamento agora, parte do tratamento no SUS, porque pela gravidade, eu entrei na fila de regulação e pela gravidade a minha prioridade foi alta. Então eu já fui chamada para fazer a quimioterapia, porque o SUS ele não fornece a outra parte do tratamento que eu preciso. Então eu estou fazendo um paliativo para não ficar sem nenhum tipo de tratamento, né? Só que eu preciso dessa outra medicação que foi pedida para o plano de saúde para dar continuidade, porque eu tenho um câncer metastático que se eu não fizer essa medicação, a quimioterapia não vai resolver. Então eu vou vir a óbito.
Então, assim, é muito ruim pensar que minha vida está nas mãos de um plano de saúde que deveria estar me dando uma assistência, né? Deveria estar me dando uma assistência, que eu pago por aquilo e eu não, quando eu mais preciso, eu não tenho. Foram quase 5 meses de briga na justiça até o plano de saúde autorizar o primeiro ciclo do tratamento. Porque eu estou lutando bravamente contra essa doença, bravamente mesmo, porque eu quero ficar aqui, mas eu preciso que me deem a chance. Eu preciso que me deem essa chance. Quando a gente fala em questões de saúde, é importante a gente dizer que o judiciário ele tem sido, sim, bastante eficaz, bastante eficiente na resolução das demandas. Então, normalmente, quando se entra com uma ação judicial, uma liminar, por exemplo, ela pode ser concedida em 48 horas, né? Às vezes até no mesmo dia. Então, sendo uma situação extremamente urgente, a pessoa precisa ali de um medicamento, de uma internação, de uma cirurgia, o juiz de imediato, com base naqueles elementos que são apresentados, ele já toma uma decisão muito rapidamente para que a pessoa possa ter acesso ali ao tratamento que ela precisa. É claro, e a gente sempre procura esclarecer que uma liminar, ela obviamente não encerra o processo, ela é uma decisão inicial e provisória que garante ali que a pessoa tenha acesso imediato ao tratamento que ela precisa e depois o processo ele vai seguir o seu trâmite normal como qualquer outra ação. Muitas vezes a demora ocorre na efetivação de uma decisão judicial. Aí o que ocorre quando há demora na efetivação de uma decisão judicial? Nós temos um meio chamado sequestro de verba pública. Ou seja, quando o ente federativo não cumpre a decisão, nós pedimos para o paciente buscar 3 orçamentos. E aquele que tiver o menor valor, a gente vai pedir para o juiz que seja bloqueado uma determinada verba e que o ente federativo custeie com esse valor. Nos casos de UTI, quando não há o cumprimento espontâneo da decisão, ocorre o sequestro de verba. Então, o paciente, ele leva até a Defensoria Pública 3 orçamentos de leitos de UTI em determinados hospitais, e aí o juiz determina o bloqueio e o sequestro de verba que serão transferidos para o hospital privado, ou seja, haverá o custeio do leito de UTI pelo ente federativo e o paciente terá o seu leito de UTI efetivamente garantido. Foram mais de 570 mil ações ajuizadas só em 2023, não é? Um acréscimo aí de 12% em relação à saúde pública e de 32% em relação à saúde suplementar. Então, quando a gente fala, né, nesses números excessivos e da forma como essa judicialização pode acontecer, trazendo impactos para a própria sustentabilidade do nosso sistema de saúde, é que isso precisa ser olhado com atenção, não é? Com bastante atenção. Então, o objetivo, qual é a finalidade do Poder Judiciário? É garantir o direito à saúde, mas para isso a gente precisa de uma prestação jurisdicional que de fato garanta o direito à saúde à população por meio de prestações jurisdicionais que sejam baseadas em evidências científicas, que traga segurança para os pacientes, que realmente promova esse direito às populações mais vulneráveis, aquelas populações que mais precisam. A judicialização da saúde, eu creio que seja uma das principais demandas do judiciário e é de tão significativa. Todavia, essa demanda muito alta, ela reflete no modo que a Constituição previu e estabeleceu o modelo de saúde pública no Brasil. Há um número muito grande de pessoas que necessitam da saúde pública e nós sabemos que os recursos são escassos. Então, há essa balança que uma hora pende para um, pende para outro lado. Mas, assim, a judicialização ela só é grande porque falta a contrapartida de medicamento, em tratamento, em consulta. Muitas das demandas são analisadas na forma de liminares em razão da urgência de garantir aquele tratamento médico ou um medicamento ou um procedimento em saúde, não é? Mas antes mesmo, não é? Mesmo nessas situações de urgência, não é? O juiz sempre ele vai ter ali a sensibilidade de analisar o caso concreto, julgar da forma mais rápida possível, garantindo o direito à saúde, mas também
observando esse assessoramento técnico. Então, é sempre salutar que, quando possível, os juízes solicitem essas notas técnicas para ele ter segurança, né? Uma segurança maior de que aquele tratamento solicitado, aquele medicamento ou mesmo a prestação em saúde, de fato vai garantir saúde. A lista da ANS, ela tem tratamento para todas as doenças classificadas na CID, né? Classificação Internacional de Doenças. Então, a gente não tem nenhuma doença a descoberto. Então, quando vem uma solicitação de um novo tratamento, a ANS faz uma análise que é feita no âmbito da Conitec para o SUS, é feita na Inglaterra, é feita no Canadá, todos os países fazem, que falando de uma forma muito simplificada, é olhar, olha, este é um tratamento para uma doença que eu já tenho tratamento. Ele é muito melhor do que o que já está no rol? Não, ele não comprovou ser muito melhor. Mas ele é muito mais caro? Ele é muito mais caro. Ele tem um estudo que não está muito comprovado e ele pode trazer um risco maior para as pessoas com esse problema? Então eu não vou incorporar. Ou o contrário, nossa, esse tratamento ele é um divisor de águas, ele traz um custo para o sistema, mas ele realmente traz benefícios expressivos para as pessoas. E esses benefícios, eles normalmente são qualidade de vida ou prolongar a vida da pessoa. A judicialização da saúde tem crescido muito nesses últimos anos. Então, o que tem que tentar que essa judicialização seja racional e dirigida para os casos realmente necessários. Então, o que nós buscamos é poder fazer com que os juízes tomem as decisões baseados em medicina, baseado por evidências, ou seja, que os juízes tenham as informações relativas a essa questão de medicamento, de procedimento, de saúde, para que tomem as decisões já com informações técnicas adequadas. O Conselho Nacional de Justiça acompanha e monitora a judicialização da saúde há pelo menos 14 anos. Em razão das audiências públicas que foram realizadas em 2009 no âmbito do Supremo Tribunal Federal, uma das medidas adotadas pelo Supremo foi recomendar ao Conselho Nacional de Justiça a instituição de um fórum nacional que acompanhasse exatamente as demandas judiciais na área de saúde. E é muito importante que o magistrado ele tenha um apoiamento técnico na hora de proferir suas decisões. Então, se é da gente ressaltar exatamente as políticas que o FONAJUS tem feito ao longo desses últimos anos, a gente pode destacar exatamente o NATJUS, que são esses núcleos de assessoramento técnico à justiça na área do direito à saúde, em que os juízes vão contar com manifestações, notas técnicas, pareceres técnicos baseados em medicina por evidências, que vai, vamos dizer assim, assessorar ali o juiz no momento de proferir sua decisão. Muitas vezes a gente sabe que é difícil para os magistrados tomar uma decisão que exige um conhecimento técnico bastante específico. A própria audiência do Supremo apontou isso lá em 2009 e já existe esse movimento para que haja uma interação entre os tribunais de justiça dos estados, os tribunais regionais federais e as próprias instâncias federais em Brasília, de interação com a academia, ou seja, com as instituições de ensino e pesquisa, para a busca de pareceres técnicos que embasem de forma circunstanciada e de forma consistente as decisões dos magistrados. Ao longo desses anos, o FONAJUS, através exatamente dessas parcerias institucionais, tem contado com muitos parceiros do sistema de saúde, exatamente no sentido de dar esse assessoramento técnico aos magistrados. Então, a gente hoje, por meio de termos de cooperação entre CNJ, Ministério da Saúde, existe toda uma rede de instituições que vai elaborar notas técnicas e pareceres técnicos. Hoje é possível destacar no âmbito do programa do NATJUS, que é um programa do CNJ em parceria com o Ministério da Saúde. A gente tem parcerias com hospitais de referência, que, por exemplo, o Hospital Albert Einstein, outro parceiro tem sido o Hospital Sírio-Libanês, também através desse acordo de cooperação
junto com o Ministério da Saúde, em que o hospital profere e elabora estudos extremamente densos, pareceres científicos sobre as evidências científicas, a efetividade de determinadas novas tecnologias na área de saúde. A parceria com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, ela foi firmada em 2022, né? E consistiu em 150 notas técnicas relacionadas com, principalmente com medicamentos, né? Existem muitos medicamentos que estavam sendo receitados e que havia dúvida se esses medicamentos eram de fato eficazes ou não. Então, não eram questões individuais, eram questões que apareciam com muita frequência em ações no judiciário. Assim, só para ter uma ideia, dos 150 notas técnicas, 2/3 foram desfavoráveis da utilização dos medicamentos naquelas situações em que eram judicializados e 1/3 favorável em relação à indicação do medicamento em outras condições. Qual o objetivo, então, de todo esse programa que atende nacionalmente todos os estados e todo o Poder Judiciário Nacional? É levar para o Poder Judiciário e para todos os magistrados que atuam no direito à saúde, não é? Exatamente esse auxílio técnico, formar profissionais da área de saúde, para que eles possam, de fato, decidir com segurança, não é? De uma forma segura, com base em evidências científicas, de que aquela solicitação do jurisdicionado, de fato, vai garantir o direito à saúde. É muito importante ter em mente que as operadoras liberam, pagam tudo aquilo que consta do rol da ANS. O que é o rol da ANS? É a lista de cobertura obrigatória. Então, para criar este rol, a ANS faz uma análise muito criteriosa do que colocar, tanto em termos de benefício, em termos de risco, quanto de custo. Então, recursos limitados, não temos dinheiro para pagar tudo. Qual que é a melhor forma de você decidir o que você vai pagar? Com uma análise técnica, uma análise científica e embasada. A judicialização, quando ela versa sobre algum produto que está no rol, que já está no rol de procedimentos, ela é devida, porque a operadora tem obrigação de pagar tudo que está no rol. A questão é que muitas vezes, a grande maioria, é uma judicialização para pedir aquilo que não está no rol, ou seja, pedir algo que não está no contrato, que a pessoa não tem direito. O juiz recebe uma ação, onde nessa ação o médico que prescreveu, né, e o advogado da parte diz que é muito importante para o paciente, né? Então o juiz se encontra também numa decisão difícil, né? Porque ele está atendendo uma demanda judicial, né? O que o Fonajus tentou fazer é instrumentar os juízes de pareceres, né, de instituições renomadas, como o Hospital das Clínicas, como o Sírio-Libanês, como o Einstein, que possam dar subsídios para o julgamento, o sim ou não, né? Então, se pelo menos nós conseguíssemos retirar, né, as ações judiciais que não são pertinentes, já seria um grande auxílio na judicialização da saúde. Mas a judicialização da saúde no Brasil é realmente um grande desafio para o gestor público e para o Poder Judiciário. Especialmente depois do período de emergência em saúde pública pela Covid, já existe algum conhecimento, pelo menos das pessoas mais informadas, de que há um caminho para avaliação e incorporação de tecnologias e que este caminho deve ser a via habitual para que esses pleitos sejam apresentados. Infelizmente, ainda se assiste muitas vezes há situações em que direitos que são líquidos e certos não estão sendo devidamente atendidos e que isso ameaça a vida, ameaça o bem-estar das pessoas. Acredito que essas situações cada vez são mais visíveis e, portanto, a transparência
pode ser um elemento importante para a garantia do direito e para a garantia do tratamento adequado a essas situações. Não apenas a decisão pela autoridade competente, mas a visibilidade para a sociedade como um todo. O grande desafio é cumprir, não é, de fato, efetivamente, realizar na vida de cada cidadão brasileiro a saúde, aquele direito garantido constitucionalmente, não é? O Poder Judiciário, ele tem sido um braço da garantia desse direito à saúde, e muitas das evoluções que a gente tem acompanhado, seja, né, no sistema de saúde público, no SUS, no sistema de saúde privado, foram decorrências exatamente de políticas públicas judiciárias voltadas para o direito à saúde. Este olhar é importante, a velocidade é importante naquelas situações em que pode haver prejuízo para as pessoas caso a espera seja grande, mas em boa parte dos casos existe tempo suficiente para que haja uma avaliação completa e uma decisão madura, que não signifique o não cumprimento de um direito individual, de uma necessidade individual, e ao mesmo tempo não signifique uma lesão ao orçamento público, que pode ficar comprometido por alguma demanda indevida. Que a gente consiga, nesse país enorme, complexo como o Brasil, que a vida de cada cidadão brasileiro possa contar com um sistema de saúde que efetivamente, não é, traga, não é, dignidade da pessoa humana, consiga resolver essas vulnerabilidades sociais, econômicas e sanitárias da nossa população.